Pessoal, estamos agora com a prova de matemática, as 10 questões de hoje para o primeiro ano, SSA UPE. E eu começaria perguntando ao Marcos, o que foi que ele viu na prova de hoje? Estava simples, alguma complexidade? Na sua opinião, como é que a prova se apresentou hoje? A prova ela foi bem feita, realmente o grau de dificuldade dela em algumas questões era alto, temos questões. As questões eram bem simples, realmente. Umas questões eram fáceis. Havia questões fáceis? Havia questões difíceis. Mais difíceis. Ela foi balanceada, a prova. Ela foi balanceada. O que eu estava discutindo com o professor é que ela estava bem criteriosa. Muitos detalhes pequenos que você tinha que perceber na questão que dariam a entender uma resposta ou outra. Então, isso foi um diferencial da prova, não é? Foi sim, professor. Professor Valfrido. Vamos lá. A gente analisando a prova de um modo geral, a gente percebeu que o conteúdo foi todo, né, foi amplamente abordado. Claro que, né, tivemos assim a exceção de função quadrática, não caiu nenhuma questão de função quadrática, né? Agora já caiu exponencial, que é mais raro, digamos assim, cair. E foi abordado algumas questões de visão espacial, né? Mas tudo dentro do conteúdo programático estabelecido. Há controvérsias, professor, porque, por exemplo, a última questão da prova, ela fala de volume com a intensa seca que assolou o Nordeste do Brasil e uma cisterna. O volume de uma cisterna é um paralelepípedo, que é um sólido geométrico de terceira dimensão. Então, como a UPE ela disse que só cai geometria plana, sim, não era obrigado, digamos assim, ao aluno saber qual é o volume de um paralelepípedo. Sim. Porque eu acho que ela queria botar uma coisa mais a ver com área, que tinha também que fazer uma mudançazinha de unidade no final, que ele dava em litro e as unidades eram em metros. Mas, se a gente for bem rigoroso mesmo, é uma questão que não era para estar no programa. Né? Na prova, que, não é? Na prova, que não está no programa e não era para, consequentemente, estar na prova. Perfeito. E agora, Marília, isso que Marcos falou é uma verdade absoluta. Algumas questõezinhas com uma pequena palavrinha, que se você não prestasse atenção nessa palavrinha, você poderia perder muito tempo e não encontraria uma determinada resposta, como uma questão de estatística que a gente vai comentar já já. E outra questão foi da rotação, de uma figura que ele rotacionava. Se você não prestasse atenção num detalhezinho também, você poderia marcar outra alternativa. E aí, Marília? Achou a prova quente? Tinha que prestar muita atenção aos detalhes. Não podia fazer a prova cansado, deixar para fazer no final. Tinha que fazer logo, porque senão ia errar besteira. Cansativa? Você achou que ela exigiu muito e cansou? Cansou. Você tem que prestar muita atenção. Porque senão já era. E matemática veio logo em seguida a português, foi? Foi. Foi logo a prova seguinte. Então, comeu os miolos da meninada, não é? E trouxe um pouquinho de cansaço. E você, Ana Letícia, achou a prova também difícil? Ela, como o Marcos disse, foi bem dividida, mas as questões difíceis que tiveram foi realmente muito difíceis. Certo. Mas muitas questões simples também, mas o nível foi bem mais alto comparado com o ano passado. Bem mais alto. Confere, professor Valfrido, a prova em relação ao do ano passado, ela foi mais exigente? Assim, professor, na verdade eu não consigo avaliar qual das duas provas foi a mais difícil, porque foram aspectos completamente diferentes. Então, essa prova tivemos essa diferença de pequenos detalhes. Sim. Na prova passada ela era mais direta, mais simples. Certo. Agora esse ano eu também, vamos tecer os elogios, né? Claro. Eu parabenizo também pelo fato dela ser bastante cotidiana. Certo. Tivemos questões aqui que falou do estacionamento, né, da cidade de São Paulo, ou seja, o aluno não precisava saber nenhum conteúdo específico para poder fazer essa questão. Certo. Tivemos questões que falava do bem atual também, né, do preço Da gasolina, e do álcool, que você fazia uma comparação entre o preço da gasolina e a contextualização adequada.
tivemos Nosso questões que envolveu já a Da Copa das Confederações, ou seja, uma questão Perfeito. bem recente, né? Uma Copa das Confederações que tivemos agora. Ou seja, isso se louva também, né, É claro. na UPE. Essa- Agora, com relação à dificuldade, tivemos, por exemplo, na questão 21, que Marcos vai comentar já Sim. comigo, ele fala de uma figura que ele chama de come-come, um monstrinho come-come, Uhum. e ele começa a rotacionar e depois ele faz uma reflexão. Então, ele fala uma palavrinha aqui. Ele diz assim, que o come-come e seus dois eixos vão sofrer duas transformações sucessivas. Então, ele dá uma... O senhor tá com a prova, não tá? Estou sim. Vamos dar uma olhadinha. Vamos. Na questão vamos. 21, 21. Está aqui comigo. tá todo mundo aí? Pronto. Todos nós. Vocês percebem que na primeira figurinha lá em cima, ela tá com o eixo Y para cima e o eixo X Certo. na horizontal. Sim. Olhem as respostas. O eixo Y tá na horizontal, né, em algumas, e o eixo X é que tá na vertical. É. Então, o aluno do primeiro ano, primeira vez que está fazendo um vestibular, uma das últimas questões da prova, pode ser que o aluno não perceba isso, Certo. né? Então, são detalhes, por isso que eu falei, são detalhezinhos, né, que podem fazer a diferença no final. Né? Perfeito. Bom, foram apontadas algumas dificuldades, não é? E esse balanceamento da prova, não é? Mas, no geral, a prova teve questões mais difíceis e, consequentemente, essas questões podem fazer a diferença. Não é isso? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta comentando mais a prova de matemática de hoje. Até já!